Bom, como eu havia falado, esse segundo vídeo eu quero falar sobre Aimee McPherson, ou a irmã Aimee, como alguns membros da Igreja do Quadrangular falam. Mas gostaria de falar mais no inglês, Aimee Semple McPherson. Vamos ouvir um pouco sobre o que eu pesquisei sobre ela. Quem era a personalidade dessa mulher, o que ela fez durante a sua trajetória como pregadora e fundadora da igreja. Muito bem. Aimee McPherson, ou irmã Aimee, nascida como Aimee ou Aimee Elizabeth Kennedy, ela era conhecida como irmã Aimee. Foi uma evangelista na mídia americana, ela uma celebridade da mídia americana, entre os anos de 1920 a 1930. E como eu disse, ela foi a fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular. Ela nasceu no dia 9 de outubro de 1890, em Southwest Oxford, no Canadá. Faleceu no dia 27 de setembro de 1944, em Oakland, Califórnia. Tá? Ela teve um casal de filhos, Rodolfo McPherson e Roberta Semple Salter. Tá? Harold McPherson, tá? Foi o marido dela, o primeiro marido, que ela teve 3. O primeiro marido foi Harold McPherson. Ela se divorciou dele como primeiro marido. Ele foi o marido dela até 1912. E Robert James Semple, de 1908 até 1910. E foi vítima, ou então por último, né? Não foi vítima, por último, David Houghton, que também se divorciou, tá? Aimee destacou-se como uma pioneira no uso da mídia moderna, especialmente o rádio, tá? Aimee era filha de um fazendeiro, o Sr. James Kennedy, e nasceu em uma fazenda em Salford, em Ontário, Canadá. Lá que ela nasceu. Sua mãe chamava Mildred, e foi essa mãe, Mildred, que expôs a religião, que mostrou a religião, os caminhos da religião para Aimee ou Aimee. O trabalho posterior de Aimee McPherson na difusão do Evangelho foi o resultado da observação do trabalho que a mãe dela fazia com os pobres. Sabe aonde? No Exército da Salvação, cozinhando sopas. No colegial, Aimee foi ensinada sobre a teoria da evolução de Charles Darwin. Aimee lutou toda a sua vida contra essa evolução. Não, o criacionismo é o mais certo. O homem veio de Adão e Eva, não do macaco, tá? Ela era contra, absolutamente contra a teoria da evolução de Darwin, tá? Ela também, por causa disso, enviou uma carta aos editores do jornal Family Herald and the Weekly Star, perguntando por que os contribuintes apoiavam o ensino da evolução nas escolas públicas. Que personalidade, hein? Em dezembro de 1907, ela foi com seu pai participar de uma reunião de avivamento, promovida pelo evangelista irlandês Robert Semple. Ela foi tocada profundamente na pregação de Robert Semple, mas 3 dias depois daquela pregação, Aimee se converteu. Porque era lógico. Robert Semple veio de Stanford fazer algumas visitas na comunidade que Aimee ou Aimee morava, tá? E ele conversou com Aimee e convidou ela, além de ela se casar com ele, porque ele pediu ela em casamento, também convidou ela para ir na companhia dele até a China, pregar o evangelho na China. Olha que interessante, tá?
Robert Semple, logicamente, falou com os pais dela, com o pai e com a mãe, sobre as intenções que ele tinha de casar com Amy e também de levá-la para a China, que os pais deram a bênção, prontamente deram a bênção, tá? E em 22 de agosto de 1908, os dois se casaram. Amy, ela foi lá na China, ela foi acometida de malária. Mesmo ela tendo uma menininha pequena, uma filhinha pequena, o seu marido Robert, ele chegou a falecer por causa da malária. E ela se tornou o quê? Viúva. Com a morte de Robert Semple, e de volta para a América, porque ela pegou e falou: vou ficar fazendo o que na China? Eu vou voltar para a América, para meu lar. Ela começou a passar por algumas dificuldades financeiras, tá? E ela tem uma saúde muito fragilizada por causa disso, porque ela tem que se dedicar muito tempo com a sua filhinha, que era uma menina, tá? Depois do óbito, do falecimento, vamos dizer, do seu marido Robert, Amy casou-se com Harold McPherson. Harold McPherson seria a oportunidade de reconstruir um lar seguro para ela e sua filha, ela pensava assim. Durante um bom tempo, o novo marido de Amy, Harold, passou por dificuldades financeiras e cuidava da casa, ela cuidava e trabalhava exaustivamente para o exército da salvação, né? E com este casamento, esse segundo casamento, ela teve um filho, engravidou e teve um filho homem. Colocou o nome de Rolf McPherson, Rodolfo McPherson, né? Mas Amy passou por tantas situações difíceis em sua vida que ela entrou em depressão e adoeceu gravemente. E foi levada a um hospital. Ainda pedia a cura a Deus, ela pedia: Senhor, eu quero a tua intercessão. E ela ouviu uma voz de que se ela iria pregar. Ela falava que sim, tá? E ela pedia mais e cura, mais intercessões, e a voz vinha: você vai pregar? Sim, ela falava. Aí ela iniciou seu ministério no Canadá. Todos os presentes percebiam os sinais que Deus operava através da vida de Amy, tá? Amy participou de algumas polêmicas na vida dela. A polêmica mais falada foi o fato de Amy, depois de um longo desaparecimento numa praia, tá? Quando voltou, ela voltou um tempo depois. Ela dizia que havia sido sequestrada por um casal. Entrou no carro do casal, que o casal havia pedido a ela que fizesse uma oração de cura para o filho dela, uma intercessão para o filho dela. E ela falou que depois que ela fez isso, o casal sequestrou ela, tá? Porque eles tinham um filho doente, eles pediram: vai orar para o nosso filho doente. Aí sequestraram a Amy. Quando ela entrou no carro do casal, ela disse que foi sequestrada, mas a polícia disse que não encontrou nenhum indício de sequestro. E o caso foi encerrado em 20 de julho. Eles encerraram o caso. Mas mais tarde esse caso foi reaberto com fortes acusações contra Amy. Muitas acusações fortes contra ela. Uns afirmavam que Amy e um tal do Sr. Kenneth Ormiston eram amantes escondidos. E a esposa dele achava que o marido estava traindo ela, em declaração para a polícia. Mas nada foi provado, e no ano de 1927 o caso cessou definitivamente. Na noite de 26 de setembro de 1944, Amy pregou seu último sermão perante uma multidão na Califórnia. Ela faleceu aos 53 anos em 21 de setembro de 1944. O legista afirmou na ocasião que Amy faleceu de overdose. Olha, Amy faleceu de overdose pelo uso excessivo de drogas e remédios, porque ela tinha muita depressão, tá? Pois foi encontrada morta no seu quarto. No seu quarto ela foi encontrada morta. Foi sepultada no Forest Lawn Memorial Park,
em Greendale, em Los Angeles, na Califórnia. Esse é um pequeno aparato do que foi Amy, a fundadora da igreja do Evangelho Quadrangular. Não julguem, não julguem. Tirem as suas conclusões.